Fala galera, tudo certo? Professor Fredão para a resolução da questão de número 177 do Enem 2020 impresso, caderno cinza. E essa é uma questão que eu classifiquei como uma questão fácil, mais uma questão que envolve a análise de gráficos estatísticos, tá? Tanto um gráfico de barras quanto um gráfico de setores. E basicamente você tinha que fazer algumas continhas ali, você tinha que pegar os dados do gráfico de setores para depois levar para o gráfico de barras e fazer algumas contas, mas não eram contas muito complicadas. As porcentagens e os valores totais envolvidos eram simples de você poder fazer os cálculos, então, no geral, era uma questão tranquila, tá? Enfim, não exigia grandes conhecimentos de nada de função, de nada muito complicado, então, em geral, essas questões que envolvem mais gráficos estatísticos e conhecimentos numéricos, né, das operações básicas de adição, multiplicação, etc., são questões que acabam sendo consideradas fáceis lá na prova do Enem, beleza? E, na minha opinião, é o caso dessa questão de número 177. Então, vamos lá para a resolução da questão. Nessas condições, qual é o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? Então, vamos ver aqui. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume 1 até 5, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real, que é o que está aqui, e a quantidade vendida de cada um deles em percentual ocorrida no mês de novembro. Então, aqui está a porcentagem da quantidade vendida de cada perfume. Dados a chegada do final do ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie em real no mês de novembro. Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? Então, o que vai ter maior reposição no estoque é aquele que gerou a maior arrecadação em espécie em real. E para eu saber a arrecadação, eu tenho que saber qual é o preço do perfume e qual foi a quantidade vendida daquele perfume. A grande questão aqui é que eu não tenho a quantidade total vendida, eu só tenho os percentuais. Mas, proporcionalmente, tanto faz, né, qual vai ser a quantidade total vendida. Então, uma dica, né, que talvez já estejam acostumados a escutar, quando você está lidando com porcentagem, especialmente numa questão como essa, que é objetiva, que não é uma questão discursiva, que você não precisa de um grande preciosismo matemático e tal, é você jogar essa quantidade vendida aqui nesse caso como sendo igual a 100. Então, o perfume 1 teria vendido 13 unidades, o 2 teria vendido 10 unidades, o 3, 16 unidades, o 4, 29 unidades e o 5, 32 unidades. E aí o que eu vou fazer é pegar esse preço, que é o preço unitário, e multiplicar por cada uma daquelas quantidades. Então, por exemplo, o perfume 1, que é R$200 por unidade, ele vendeu 13 unidades. Perfume 2, que é 170, vendeu 10. Perfume 3, que é 150, ele vendeu 16. Perfume 4, que tem 100, ele vendeu 29. E o 8, o perfume 5, aliás, que tem 80 unidades, desculpa, que o preço é R$80 por unidade, ele vendeu 32, beleza? Então a gente pode fazer as contas aqui, ou até, se vocês quiserem também, é possível já ir eliminando algumas dessas alternativas, fazendo algumas comparações relativamente simples, por exemplo. Tá? Eu não vou fazer, poderia fazer o produto de todas elas, tá? Não demoraria muito, mas eu quero ensinar aqui para vocês algumas maneiras alternativas de pensar nessas questões para poder agilizar. Então, se você compara esse daqui com esse, por exemplo, tá? Você tem 200 vezes 13, comparando com 100 vezes 29. Só que veja, 200 vezes 13 é a mesma coisa que 100 vezes 26. Porque basta que eu imagine ou que eu enxergue 200 como 2 vezes 100. E aí 2 vezes 100 vezes 13, eu posso multiplicar o 2 pelo 13, gerando 26, e aí vai ficar 100 vezes o 26, que é o equivalente a pensar que eu dividi esse por 2 e para compensar eu multipliquei o outro por 2 para o produto ficar constante. Se eu uso essa lógica, com certeza 100 vezes 26 é menor do que 100 vezes 29. Então, esse perfume 1 vai gerar uma arrecadação menor do que o perfume 2. E aí, com isso, eu posso eliminar esse cálculo que está aqui. Beleza? Se isso for algo rápido para vocês,
é uma estratégia extremamente útil. Por exemplo, também posso comparar esses dois. E para mim, claramente, esse daqui é menor. Por quê? Porque 32 é o dobro do 16. Então, posso enxergar isso como 2 vezes 16, jogo 2 para o 80, isso fica 160, que é maior do que o 150. Então, eu já eliminei essa conta aqui também. Não preciso fazer essa daqui. Beleza? Aqui, por exemplo, se eu comparo essa com essa, 100 vezes 29, né, é 2.900, e isso daqui com certeza é menos do que 2.000. Na verdade, é uma conta bem simples aqui, né? Até é meio desnecessário falar isso. Mas a ideia aqui é, se eu duplicasse esse número e reduzisse esse pela metade, aqui ficaria 200, aqui ficaria 14,5, 200 é maior do que 170, 14,5 maior do que 10. Posso eliminar isso. De novo, essa ideia é uma ideia que, dependendo dos números envolvidos, facilitaria muito as nossas contas. Isso ocorreu, inclusive, numa outra questão também aqui do Enem 2020 impressa. Essa mesma dica que eu estou dando agora também se aplicaria a uma outra questão que tratava da razão entre dois números, tá? Não vou lembrar agora exatamente qual é o número, mas essas ideias aqui, especialmente para números mais complicados, elas seriam muito úteis, beleza? E aí, por fim, bastaria eu comparar essas duas aqui, né? Fazer essas duas contas. Então, aqui é 2.900. E essa conta aqui, uma estratégia que eu utilizei quando eu vi essa conta pela primeira vez, foi pensar que o 80 é 8 vezes 10. Eu vou ter que multiplicar isso por 32. Só que o 8 é 2 ao cubo, né? E o 32 é 2 à quinta. Então, 2 ao cubo vezes 2 à quinta é 2 à oitava vezes o 100. E o 2 à oitava é 256. É um número que eu tenho mais ou menos decorado, porque eu sei que 2 à décima é 1024, então eu sei que 2 à nona é a metade, que é 512, e o 2 à oitava é 256. Se você não tem isso decorado, não tem problema, tá? Basta você pensar que ao multiplicar por 8, como 8 é 2 ao cubo, você pode ir duplicando esse número, né, que é o 32. Então, se você duplica ele uma vez, né, vai para 64, duplica uma segunda, 128, duplica de novo, 256. Então, daqui para cá, você multiplicou por 2 ao cubo, né, que é aquele 8, beleza? Então, isso aqui vai dar 2.560. Logo, o que gerou a maior arrecadação diária foi esse, que é o 2.900. Vamos só confirmar, tá? Os valores aqui, ó. 200 vezes 13 daria 2.300, que é de fato menor. 170 vezes 10, 1.700, que é de fato menor. 150 vezes 16, eu posso pensar aqui o 150 como 100 mais 50. 16 vezes 100 é 1.600. 50 vezes 16, eu estou multiplicando por um número que é a metade do 100, então o resultado vai ser a metade do 1.600, que é 800. 1.600 mais 800, 2.400. Então, de fato, o que teve 2.300, 1.700, 2.400, 2.900, 2.560, o que teve a maior arrecadação foi o 2.900, que é o perfume 4, e a alternativa correta vai acabar sendo aqui a letra D de dado. Beleza? Eu acabo demorando um pouco mais na resolução de algumas questões que são simples, como é o caso dessa, né? Mas é para que eu possa dar algumas dicas, né, de cálculo mental, enfim, de estratégias mesmo de resolução para aumentar esse arsenal de possibilidades aí para vocês lá na hora da prova do Enem. Beleza? Mas é uma questão bem tranquila, até porque os valores aqui delas são agradáveis de certa forma. Não tem nenhum valor muito complexo de você fazer o produto aqui, então acaba não sendo tão cansativo.